Olá, me chamo Natália Moraes e juntamente aos meus amigos Beatriz Campelo, Giovana Trindade e Salomão Braga, nós iremos apresentar hoje o tema Produção de biodiesel a partir de microalgas. Nosso trabalho, ele apresenta como material teórico o artigo ao lado, que em português significa um processo combinado de fermentação e liquefação assistida por etanol para produzir biocombustível a partir de nanocloropsis SP, que foi publicado na Elsevier no ano de 2019. O objetivo geral do nosso trabalho é apresentar o processo de produção de biocombustível a partir da biomassa microalgal. Os combustíveis fósseis são provenientes da decomposição de animais e plantas, que são os chamados petróleos. Segundo a BBC, esse tipo de combustível ele apresenta 85% da demanda energética mundial. Então, os gases poluentes que são gerados a partir da queima deles é um problema ambiental que precisa ser estudado e, portanto, novas alternativas estão sendo desenvolvidas, como é no caso dos biocombustíveis, que são fontes de energias renováveis e muito menos poluentes ao meio ambiente se a gente comparar com os combustíveis fósseis. E dentre os biocombustíveis, a gente tem o biodiesel. O biodiesel ele é uma alternativa economicamente viável se a gente for comparar com o diesel de craqueamento, porque o biodiesel de petróleo ele tem um elevado preço de mercado, o que torna o biodiesel ele mais acessível para a sociedade. Esse combustível alternativo ele apresenta 4 tipos de gerações. Cada geração apresenta uma característica da matéria-prima diferente. Ou seja, existem algumas biomassas que elas vão competir com os alimentos. Existem outras biomassas que elas são resíduos. E também existem outras biomassas que elas são modificadas geneticamente, por exemplo. No caso do biodiesel de microalga, ela está inserida na 4ª geração. Essa geração ela permite a captura de gases, como o CO2. Isso possibilita uma alternativa para diminuir gases poluentes na atmosfera. Então, hoje existe um leque grande para o desenvolvimento de biodiesel. No nosso trabalho, a gente irá focar nesta 4ª geração. Mas antes de passarmos para a metodologia, nós temos que entender o que é uma microalga e como a gente pode conseguir essa microalga. Então, por definição, as microalgas elas são organismos unicelulares que crescem em água doce ou salgada. Elas podem ser chamadas também de fitoplânctons, que são responsáveis pela maior parte da matéria orgânica que é encontrada em ambiente aquático. As microalgas elas são classificadas em 2 tipos, as heterotróficas e as fototróficas. No nosso trabalho, nós iremos realizar com a microalga fototrófica, na qual ela pode desempenhar o processo de fotossíntese no ambiente. Dando continuidade à apresentação, eu irei falar sobre os materiais e métodos. A microalga marinha Nanocloropsis úmida foi inicialmente pré-tratada com ácido sulfúrico. O pré-tratamento foi realizado em um frasco de agitação de 250 ml e o peso das microalgas utilizadas foi de 4 gramas de peso seco em um volume total de 50 ml. Uma autoclave foi usada para manter a temperatura do pré-tratamento a 121 graus Celsius por 1 hora. A pasta de microalgas pré-tratada com ácido foi ajustada para pH 5 pela adição de hidróxido de amônio. E então, a levedura Saccharomyces cerevisiae foi adicionada ao hidrolisado e fermentada anaerobicamente por 48 horas. As células de levedura, antes de serem utilizadas para a fermentação, foram colhidas por centrifugação das culturas e lavadas com água peptonada. Esse caldo de microalgas fermentado foi tratado termicamente usando liquefação assistida por etanol para produzir biodiesel bruto em um reator de bancada de aço inoxidável de 75 ml. Esse caldo e a quantidade necessária de etanol foram adicionados para obter uma concentração final de etanol de 15% em volume no reator. Após 30 minutos, o reator foi resfriado à temperatura ambiente usando o ventilador. Os produtos gasosos eram então liberados por meio de uma válvula de controle e o conteúdo do reator era coletado.
o produto sólido foi separado do líquido por filtração a vácuo e seco a 105 graus Celsius para análise elementar por cromatografia. A fração líquida foi posteriormente extraída com 50 ml de hexano em um funil de separação e a fase de hexano, camada superior, e os produtos aquosos, camada inferior, foram separados também. O hexano foi evaporado sob nitrogênio para produzir biodiesel bruto e o peso restante foi registrado para calcular o rendimento do biodiesel. Para fins comparativos, na obtenção dos resultados, uma porção das microalgas colhidas antes do pré-tratamento foi seca a 60 graus Celsius por 3 dias, moída e armazenada em recipiente hermético. Posteriormente, toda essa metodologia foi aplicada a essa porção seca. Bom, agora com os resultados desse trabalho, temos aqui alguns pontos a serem destacados. O primeiro ponto a ser comentado aqui é a eficiência do tratamento e da fermentação que foi realizada. Os resultados com relação a esses métodos foram bastante promissores para o processo, principalmente quando usadas as microalgas úmidas. Após feito o pré-tratamento das microalgas com ácido, o pH do meio ele foi ajustado e diretamente levado para a fermentação, onde foi produzido o etanol. E aí, após 24 horas de fermentação, foi observado que as concentrações de etanol obtidas por microalgas úmidas foi superior às de microalgas secas, sendo de 3,7 gramas por litro e de 1 grama por litro, respectivamente. O teor de lipídios total foi medido antes e depois do pré-tratamento e da fermentação, em que foi observado, assim, um salto significativo de 49,58% para 70,89%. Isso acontece porque esses procedimentos eles facilitam o rompimento da membrana celular, onde estão concentrados os carboidratos mais complexos e a partir deles é possível haver a liberação dos lipídios. Vale lembrar que o teor de lipídios e a composição adequada dos ácidos graxos são fatores que afetam diretamente a qualidade do biodiesel. Principalmente, os perfis dos ácidos graxos, eles podem afetar as propriedades como viscosidade, lubricidade, calor de combustão, estabilidade oxidativa e também eles podem afetar o comportamento desse biodiesel quando exposto a baixas temperaturas. Assim, eu destaco aqui também que um outro resultado obtido foi a alta quantidade de ácidos graxos saturados e monoinsaturados, e ainda a diminuição dos ácidos graxos poliinsaturados, como está sendo apresentado na tabela ao lado. Esse é um ponto bastante positivo, né? Porque foi visto que esses ácidos graxos saturados e monoinsaturados, eles melhoram a estabilidade oxidativa do biodiesel sem provocar efeitos negativos quando ele é exposto a baixas temperaturas. Já a produção de biodiesel bruto, ela não apresentou altas concentrações nesse estudo. O maior rendimento obtido foi de 14,16% para a produção por microalgas úmidas, e ainda foi observada uma grande quantidade de ácidos graxos livres, o que indica que a reação de transesterificação ela não aconteceu completamente. Os autores, com base na literatura, eles supõem que o aumento da quantidade de etanol e da temperatura de liquefação pode acarretar em melhores resultados. Assim, existe a necessidade de novos estudos para comprovar essa hipótese e identificar as condições ideais de produção. De toda forma, ainda vale ressaltar aqui a influência que o pré-tratamento e a fermentação tiveram nessa etapa, onde foi observado o aumento da concentração de biodiesel tanto para a biomassa úmida quanto para a biomassa seca, quando comparada à produção por biomassa original, sem esses tratamentos. Ao lado é apresentado o gráfico que representa essa diferença. Por esse gráfico também vemos a representação dos subprodutos sólidos e aquosos. Por cromatografia, foi visto que esses resíduos sólidos e aquosos são ricos em nitrogênio, demonstrando um alto potencial de reutilização.
No caso, o resíduo sólido ele pode ser aproveitado para o uso no solo e os produtos aquosos podem ser recuperados e usados para suplementar a etapa de crescimento das algas. Além disso, foi visto também que 75 a 80% do etanol que não reagiu, ele permanece no produto aquoso, podendo ser separado e reutilizado na etapa de liquefação, diminuindo assim a quantidade de etanol adicional no processo. Então, com base no que foi apresentado pelos meus amigos, o artigo conclui que é possível sim fazer um processo combinado de pré-tratamento, fermentação e liquefação para a produção de biocombustíveis, utilizando as microalgas marinhas Nanochloropsis sp, sendo isso por si só um excelente resultado, uma vez que no início não se tinha certeza absoluta de que esse processo integrado iria funcionar com essas microalgas para produzir os biocombustíveis. Há também outro resultado importantíssimo, que é o aumento de 40% dos lipídios totais, sendo isso crucial, pois os lipídios totais são fonte de matéria-prima para a produção de biodiesel, assim como a produção de 10% de solvente, que será também altamente importante para a utilização posterior na produção de biodiesel. E por fim, também podemos ressaltar dois pontos importantíssimos dos resultados, que são o aumento de ácidos graxos em 3 vezes, se comparado com a liquefação não fermentada, e o alto teor de nitrogênio, que tem tanto na fase sólida quanto na fase aquosa, podendo assim ser utilizado na reciclagem de nutrientes. Então, são esses os resultados obtidos com o nosso artigo. Já na questão do melhoramento, a gente sabe que no Brasil, assim como em outros países do mundo, é necessário que se tenha uma busca constante por novas matrizes energéticas, para que ocorra cada vez mais a diminuição da utilização das fontes fósseis, que são altamente poluentes, como nós já vimos. Além disso, sabemos também que em Belém há uma grande quantidade de aterros sanitários, e isso está se tornando um problema ambiental, pois a liberação de chorume causa contaminação no solo. Por isso, o nosso grupo ele visa solucionar essa problemática, que está crescendo cada vez mais em Belém. Podemos citar até o lixão de Marituba, que já foi fechado, como um dos exemplos. Então, dessa forma, a gente visa utilizar o chorume como fonte de nutriente para o crescimento microalgal, ocasionando assim a redução do impacto ambiental e a remediação desse efluente, uma vez que o lixo de Belém ele vai ter um caminho adequado para a utilização na produção de biodiesel através das microalgas, com o objetivo de utilizar uma parte nos caminhões de lixo, reduzindo assim o impacto da gasolina, que é muito utilizado nos caminhões, que no caso é o combustível utilizado nos caminhões de lixo. Então a gente também visa, além de dar um destino para o lixo de Belém, para a utilização do chorume, também trocar, ao invés de utilizar gasolina nos caminhões de lixo, utilizar totalmente o biodiesel nos caminhões de lixo. Então vai reduzir dois impactos muito grandes. Um que é o principal dos lixões e o segundo que é a questão do uso de gasolina nos caminhões de lixo. Então vai ocorrer uma diminuição dos combustíveis fósseis, pelo menos nos caminhões de lixo. Então isso já é muito importante, é um avanço muito significativo. Então é esse o nosso melhoramento. E a gente espera que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Muito obrigado por estar acompanhando até agora. E aqui são as referências que a gente utilizou para fazer a nossa apresentação.